Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um webinar da Edubrix. Hoje a gente vai falar aqui sobre, na verdade, uma série de webinars que a gente vai fazer a partir de hoje, que é um resultado de um estudo sobre uma obra que tem repercutido bastante dentro da bolha, dentro do grupo de pessoas que costuma estudar sobre recursos humanos, sobre gestão de pessoas. É um livro chamado, em inglês, chamado Irresistível, Irresistible, de um autor chamado Josh Bersin. Josh Bersin é um profissional, consultor com mais de 40 anos de experiência nos Estados Unidos, já passou por grandes empresas de consultoria, começou a carreira em empresas de tecnologia, depois foi para a área de consultoria, passou por algumas das Big Five, que o pessoal fala, as grandes empresas de consultoria dos Estados Unidos, como Deloitte, Ernst Young, eu acredito que outras empresas, IBM e outras. E o livro Irresistible tem sacudido o segmento de RH nos últimos anos, porque o Josh, ele é um consultor que tem um instituto que faz pesquisas, e o resultado dessa obra do George, né, ele conta em 7 capítulos, que ele chama de 7 segredos que fazem as empresas que ele estudou serem irresistíveis. Irresistíveis para quem? Para os colaboradores, para as pessoas. Então, são práticas de gestão de pessoas que tornam as empresas irresistíveis. Algumas dessas práticas eu vou citar aqui para você, tem a ver com um paradoxo, né? Uma contradição que a gente está vivendo nos dias atuais, que é basicamente uma contradição entre a economia, que, se você olhar o PIB do mundo, ele tem crescido exponencialmente. Então, a tecnologia avança cada vez mais de forma dinâmica, a IA e a automação estão dominando todos os meios de comunicação, a gente só ouve falar disso, né? Talvez estou exagerando aqui, mas é o que a gente mais ouve falar. E apesar da economia estar crescendo, da tecnologia estar evoluindo, da gente ter todas essas novidades, a gente também tem falado, sentido, testemunhado o custo humano dessa evolução. E aqui entra o paradoxo. Como que a economia crescendo, as tecnologias cada vez mais avançando, automação, inteligência artificial, por que a gente está sentindo o custo humano desse processo? Por que a gente está sentindo cada vez mais ansiedade, estresse, mais e mais episódios de burnout, né, que é a fadiga extrema de um profissional, de um ser humano, porque ele está cada vez mais imerso no trabalho, cada vez mais imerso nas suas metas, nas suas missões. A tecnologia não deveria servir para reduzir esse estresse? Mas por que a gente está trabalhando cada vez mais horas, a gente dorme cada vez menos, está cada vez mais conectado, e mesmo assim a gente se sente isolado? Então, apesar da conexão tecnológica, o sentimento de desconexão tem aumentado. O crescimento do PIB, o avanço da tecnologia não está resolvendo essa exaustão. Então, o estudo do Josh Bersin teve como premissa investigar o que algumas empresas têm feito para se tornarem preferidas pelos colaboradores, pelos profissionais, e depois que tenham altos índices de retenção de pessoas, ou seja, empresas que poucos profissionais pedem para sair, e empresas que têm resultados de negócio acima da média. Então, convergindo todos esses critérios, ele chegou num grupo de empresas que ele estudou profundamente. Visitou, conversou com pessoas, entrevistou gestores, entrevistou liderados, e chegou nesses 7
segredos. Equipes, não hierarquia. Trabalho, não empregos. Coach, não chefe. Cultura, não regras. Crescimento, não promoção. Propósito, não lucro. E experiência, e não resultado. E ele constatou que são cerca de 10% das empresas globais que atingem esse nível hoje, que conseguem implementar todos esses, entre aspas, segredos, né? São características que ele conseguiu identificar. Hoje, a gente vai detalhar o primeiro, entre aspas, segredo, ou a primeira prática, que tem a ver com times, como agrupar as pessoas, como pensar em equipes e não na hierarquia, não no organograma. Então, o modelo que a gente tem hoje é aquele modelo que vem da era industrial, da hierarquia, que comando e controle centralizados, a empresa organizada em silos, então o departamento A ou a diretoria A e a diretoria B não compartilham pessoas, porque cada pessoa está num centro de custo diferente e ela tem como ambiente de atuação aquele departamento. Ela pertence no máximo a um time dentro do departamento ou responde para um coordenador, que responde para um gerente, que responde para um diretor. E a lealdade é ao chefe e ao cargo, ou seja, o cargo descreve o que eu faço e o chefe é aquele ao qual eu devo lealdade. O que o Josh Bersin, esse autor, encontrou nas empresas que têm essas características de ter um resultado acima da média, de pessoas querendo ir trabalhar nessas empresas e não querendo sair? Primeiro, que esse modelo de rede que se coloca como uma alternativa ao modelo de hierarquia, esse modelo de rede veio das empresas de tecnologia, da era digital. Então, o que significa isso? Que algumas empresas que não são de tecnologia estão se apropriando do conceito ou do modelo de agilidade, de estruturação de times que existem ou que existe no mundo digital, nas empresas de tecnologia. Então, as empresas convencionais começam a usar esses conceitos. Que conceitos são esses? Redes dinâmicas multidisciplinares. A gente vai detalhar o que é isso, tá? Esses nomes parecem vagos agora e são realmente um modelo onde você descentraliza as decisões, onde você descentraliza, na verdade, o poder, a autonomia. E a lealdade passa a ser o propósito, a missão do time e ao cliente. Então, a centralidade aqui é o negócio da empresa. E o negócio da empresa é atender às necessidades dos clientes. Logo, a centralidade de cada time é o cliente. Então, aqui tem um insight, né? Tem um pensamento que no ambiente de constante ruptura, as equipes são botes salva-vidas que se adaptam mais rápido que indivíduos isolados. Ou seja, o time é uma ferramenta de fornecer segurança para as pessoas. Segurança em termos de apoio mútuo, segurança em termos de saúde psicológica, um espaço seguro onde ideias, erros, tentativas, aprendizados são permitidos. Então, eu vou detalhar um pouco desse primeiro, entre aspas, segredo, dessa primeira grande prática. E nos próximos webinars, a gente vai explorando as outras práticas. Então, é uma série de 7 webinars, começando com esse aqui, mais 6, que vão... a gente vai, eu e você, nós vamos compartilhando esses aprendizados. Se você puder deixar
nos comentários alguma dúvida ou alguma sugestão, algum parecer. Você já vivenciou esse tipo de, esse tipo de prática em alguma empresa? E deixa aí no comentário, independente da plataforma que você está consumindo esse conteúdo, e também deixa um like, independente da plataforma. Se você está nos vendo aqui pelo LinkedIn, ao vivo, deixa um like, deixa um ok, digita alguma coisa aí, algum comentário, para a gente interagir aqui. Se você puder dizer a cidade de onde você está consumindo esse conteúdo, de onde você está falando, e seu nome completo, obviamente, como é que está o clima. Eu falo de Joinville, 13 graus agora, chovendo. E aí na sua cidade, como é que tá? Não esquece de se inscrever, não esquece de seguir a minha página ou a página da Edubrix dentro do LinkedIn. No YouTube, se inscreva no nosso canal. É muito importante para estimular a produção de mais conteúdo. Então agora a gente vai falar por que as empresas estão copiando esse conceito de tecnologia, esse conceito dos squads, esse linguajar até da gestão ágil, que é mais comum, mais disseminada dentro do mundo de tecnologia, mas agora a indústria, empresas de serviços, empresas varejistas, produção de bens de consumo, vários segmentos estão se apropriando dessa tecnologia para estruturar. Por quê? Porque agora a gente está vivendo esse paradoxo do mundo moderno, o trabalho moderno, que eu já falei lá naquele primeiro slide, né, onde a economia está crescendo, a tecnologia está cada vez mais disponível, conectando. Mesmo assim, as equipes estão se sentindo isoladas, reter talentos nunca foi tão difícil, e mesmo aí automatizando, as pessoas estão trabalhando mais e mais, com mais estresse. Então, o problema definitivamente não é a quantidade ou a qualidade da tecnologia que a gente tem disponível hoje. Ou seja, a tecnologia está disponível e está disponível para todo mundo. Por que algumas empresas conseguem tornar ambientes de trabalho mais atrativos e outras estão sofrendo com esse fenômeno do burnout crescendo, ou seja, o esgotamento psicológico crescendo, segurança psicológica das pessoas cada vez mais em risco? Então, um dos fatores é a hierarquia como uma relíquia da Revolução Industrial, um elemento que foi introduzido lá atrás para gerenciar massas de trabalhadores que não tinham experiência. Então, a gente viveu a era industrial, a Revolução Industrial, aproveitando aquela mão de obra que era tradicionalmente agrária. Então, a indústria foi uma novidade para a sociedade, logo as estruturas precisaram ser moldadas para que esses profissionais conseguissem executar as atividades da forma mais rápida possível, da forma mais simples possível. E o objetivo era ter escala, conseguir colocar muita gente ao mesmo tempo para trabalhar de uma forma rápida, simplificada, e o controle era rigoroso. Então, o controle tanto de quem faz o quê, quem pode fazer o quê, e de quem precisa fazer. Então, tanto o controle do que você podia fazer, como o controle daquilo que você deveria fazer, era muito rigoroso. Partia-se do pressuposto que as pessoas não tinham capacidade de autogestão. E na época da Revolução Industrial, realmente não tinham, porque elas não tinham, né? Era uma novidade para todo mundo. Depois de mais de 100 anos trabalhando com esse conceito, a gente chegou na onda do trabalhador do conhecimento, aquele trabalhador que usa o computador como principal ferramenta. A gente chegou na era da informação e o jogo mudou. E assim que o jogo muda e o nome do jogo passa a ser velocidade e inovação, as estruturas hierárquicas viraram uma restrição, viraram uma âncora
Por que que a estrutura hierárquica pode virar uma âncora? Porque ela nunca vai se adaptar tão rápido quanto a demanda do mercado, quanto a realidade de mercado. Você vai estar sempre correndo atrás. Você vai estar sempre mudando alguém de algum lugar, você está sempre publicando um novo organograma, porque agora a nossa diretoria se dividiu em duas, porque agora a diretoria A não existe mais, porque ela foi absorvida pela diretoria B e C. Até aí não tem problema. É normal, e eu acho que até salutar empresas que revisam a sua estrutura hierárquica, o seu organograma, principalmente no segmento que eu atuo, que é o segmento de tecnologia, é o dia a dia das empresas, a mudança constante. Então, se você já passou por alguma mudança organizacional, se você já passou por alguma mudança hierárquica, esse ano de 2026, dá um toque aí nos comentários aí, me deixa saber como é que foi essa mudança para você. Como é que foi? Então, a gente sabe de reestruturações, empresas que estão comprando outras empresas. Então, tudo isso são estímulos que fazem as empresas mudarem a sua estrutura hierárquica e que fazem as empresas evoluírem também. Muitas vezes, numa velocidade abaixo do necessário. Então, essa mudança de paradigma que a gente está vivendo hoje, estou tentando ilustrar aqui nesse slide, porque na era industrial o objetivo era escala, era eficiência em escala, o comando e controle era de cima para baixo, top-down, o poder era baseado no tempo de casa, mais poder, mais conhecimento, e a recompensa vinha de você subir nesse organograma. Então, você assumir cargos de gestão, liderança, era a forma possível de ter mais remuneração, porque você ampliaria o seu escopo de responsabilidades, logo você seria mais bem remunerado. Então, a única forma de eu ganhar mais é ficar aqui mais tempo e ir assumindo cargos de liderança. Já nesse mundo digital, nessa era digital, que a gente pode colocar que ela iniciou em larga escala a partir do final da década de 90, o aprendizado é o desejo, e o aprendizado em escala com velocidade. A empresa, o Peter Drucker criou esse termo do Learning Organization, a organização que aprende. E ele escreveu isso mais ou menos na década de 90, que a organização que aprende é aquela organização que consegue interpretar as mudanças dos cenários de negócio e consegue se adaptar de uma forma rápida, porque esse aprendizado ele é contínuo, ele é vivo, e as pessoas estão a todo momento testando, errando, melhorando, consertando, criando uma nova versão, criando um novo produto mínimo viável, um MVP, validando no mercado, buscando feedback do mercado, do cliente, do prospect, mudando o desenho desses produtos para se adaptar aos novos requisitos, e as pessoas se organizam em equipes e a colaboração passa a ser o nome do jogo. Não é mais autoridade ou só o organograma que vai me dar poder, mas principalmente o domínio, o conhecimento que eu tenho do negócio e dos processos e a minha capacidade de influenciar pessoas, de influenciar times, de mostrar o meu propósito, e a recompensa passa a ser crescimento contínuo. Eu saio daquele paradigma da promoção vertical, ou seja, minha única meta é galgar degraus na escada corporativa. É passar de júnior para pleno, de pleno para sênior, de sênior para coordenador, de coordenador para gestor, de gerente para diretor, de diretor para vice-presidente. Então, eu crio novas possibilidades de crescimento dentro da empresa que não é necessariamente vertical. Eu posso ter crescimento lateral, horizontal. Eu posso ter um crescimento de carreira sem assumir liderança, se eventualmente
eu entender que a liderança não é para mim. Então, quando a gente fala desse segredo das equipes, não hierarquia, a gente está falando o quê? Primeiro, o Josh Percy identificou que nas empresas que têm sucesso, que têm essa característica de reter pessoas, de atrair pessoas boas, as equipes têm de 4 a 5 pessoas. São equipes pequenas. Por quê? Tem mais velocidade, menos gente para mobilizar, consegue-se criar um clima de confiança mais facilmente quando a equipe não passa de 5, 6 pessoas e consegue manter o foco no propósito, no cliente. Por quê? Porque é rápido eu tomar decisões, é rápido eu me consultar com o meu líder ou com os meus pares e, obviamente, que só o tamanho da equipe não vai resolver nada. Você tem que ter outros elementos combinados, mas esse aqui seria o núcleo organizacional das empresas. Pequenos squads. Sim, esse é o nome, abreviação de squadron em inglês. Se chama squad. E esse nome de squad é o que define essa pequena equipe de até 5 pessoas, 6 pessoas no máximo, porque ela tem um propósito, ela tem uma missão, essa equipe tem metas, e são essas metas, são esses propósitos, essas missões que definem o objetivo existencial dessa equipe. Não é ser leal ou obedecer a um gerente ou um diretor, e sim resolver um processo de negócio, uma demanda de cliente, enfim, qualquer que seja o propósito. Então, definindo o que é esse squad ou essa equipe, é aquilo que eu falei de ter uma missão, um propósito muito claro, é muito interdependente, ou seja, não é só aquelas 4 e 5 pessoas trabalhando juntas, sozinhas, isoladas. Não. É um conceito de interdependência, ou seja, é uma célula, é um squad que vai trabalhar junto com outros squads para conseguir atingir a sua missão, o seu objetivo. É demograficamente diversa e multifuncional. Você, num squad, junta profissionais de áreas diferentes para conseguir o resultado mais abrangente possível. Então, cada vez mais é comum, por exemplo, você ter empresas de tecnologia, squads formados por profissionais que sabem escrever requisitos muito bem, profissionais que sabem desenvolver software, profissionais que sabem testar software, profissionais que sabem documentar software. Então, olha a diferença. Antigamente, você tinha um setor de engenharia de sistemas ou de desenvolvimento de sistemas que só criava requisitos, mas criava requisito para todos os produtos de todas as áreas. Aí você tinha uma área de testes que testava tudo para todas as áreas. Aí você tinha uma área de documentação que documentava tudo para todas as áreas. Então, o que a gente está vendo agora é que, dentro dos squads, essas funções vão ser assumidas para que o squad consiga entregar uma maior parte de artefatos junto com a expedição do produto que foi criado. É uma forma de você acelerar os ciclos de desenvolvimento, melhorar o nível de conhecimento das equipes, porque é muito normal você ter dificuldades de uma área de documentação criar documentos, porque ela tem que aprender com alguém o que está sendo desenvolvido. E isso geralmente costuma ser caro. E aqui um ponto muito importante, o último ponto para definir o que é uma equipe: a lealdade é à missão e não ao líder. E aqui a gente entra num conceito ou num subconceito que é o de tribos. Então, como é que as squads, aqueles grupos de 4, 5 pessoas, vão se relacionar com as tribos? E o que é uma tribo, né? Bom, primeiro, vamos lá, estourando até 10 pessoas numa squad, que são teoricamente autossuficientes e focadas em uma entrega ou
um cliente específico. São lideradas geralmente por um PO, um Product Owner, né? As tribos é um agrupamento, ou são agrupamentos de squads. Uma tribo deveria estar limitada a 150 pessoas, que é o número de um pesquisador que estudou a capacidade do nosso cérebro de se conectar com outros seres humanos, e ele diagnosticou que esse número, né, por isso que chama número de Dunbar, que o Dunbar é o sobrenome desse especialista, que foi na década de 90 essa pesquisa. Ele disse que é o quanto o nosso cérebro consegue lidar de conexões. Então ele diz que 150 pessoas é o número limite. Sendo assim, as tribos não deveriam ter muito mais do que 150 pessoas. Ele não faz nenhuma ressalva com relação ao tamanho dos squads. A gente sempre ouve falar que o squad, quanto menor, melhor. Tá? E aqui no caso das tribos, uma tribo não deveria ter mais do que 150 pessoas para garantir que todos possam se conhecer e manter a confiança. Então, qual que é a diferença da tribo? A tribo ela vai unir vários squads. É essa a diferença. É um agrupamento de squads. E aí a gente tem mais um ou dois conceitos de agrupamento de pessoas, um que é o capítulo, que reúne profissionais de vários squads que têm como afinidade uma determinada função, ou às vezes uma determinada formação, e aí a gente entra, por exemplo, designers, ou documentadores, ou testers. Então, um capítulo pode ter todos os testers da empresa. É uma forma de você agrupar essas pessoas ao redor de uma característica que é o cargo ou do papel que elas exercem dentro dos squads. Para quê? Para que eu possa ficar muito melhor do que eu sou hoje, como, por exemplo, um tester. Se eu for um tester dentro do meu squad, eu sei que eu posso pertencer a um outro grupo, que é o grupo de todos os testers. Então, não é mais um departamento de qualidade que cuida do teste do software e todos os testers estão lá naquele departamento respondendo para o gerente de qualidade. Não é isso. Os testers estão dentro dos squads, mas eles também têm um grupo só de testers. Para quê? Para deixar ou facilitar as ações de capacitação, de divulgação de práticas, de troca de ideias sobre testes. Então, nada mais é do que um agrupamento por afinidade, no caso aqui, o papel das pessoas. Um outro agrupamento são as guildas, que podem ser por interesses que cruzam toda a empresa. Por exemplo, uma guilda de novos gestores. Então, todo mundo que for promovido a gestor faz automaticamente parte da guilda de novos gestores. Então, esses interesses que podem, ou características que podem agrupar pessoas, servem para organizar, para promover mais network e, principalmente, compartilhar melhores práticas. Imagina que legal você ser promovido a líder e você participar de um grupo de novos líderes. Quanta ideia que você vai poder trocar ali. Quantas sugestões podem surgir de um momento com outros novos líderes como você, que poderiam estar te passando dicas, poderiam estar te passando boas práticas para você ter sucesso na sua nova etapa de líder. Então, você pertence à missão do seu squad, mas desenvolve sua carreira nos capítulos e nas guildas. Então, esse é um conceito muito importante, né, para você que está pensando em adotar esse segredo do Josh Bersin, que são equipes, não hierarquia. E a agilidade na prática é um grande reset, né? É uma grande mudança, é um impacto, eu diria, é algo disruptivo, assim como a inteligência artificial. E aqui dois cases, né? Na Pepsi, teve um programa de integração virtual completo que foi criado em 4 semanas. Isso geralmente levaria 6 meses no modelo de hierarquia antiga. E por quê? Porque a capacidade de mobilizar os squads é muito maior
do que de mobilizar departamentos. Porque você, quando fala da hierarquia tradicional, você tem que mobilizar primeiro os líderes, para depois, junto com esses líderes, mobilizar os times. É muito interessante isso. Quando a gente faz trabalhos em empresa e o líder precisa estar junto nas reuniões com a sua equipe, como se ele estivesse monitorando o que está sendo dito, ou o que as pessoas vão falar. É muito interessante essa cultura da hierarquia, onde o líder é o dono da equipe. Nada pode ser feito ali sem o aval dele, sem o conhecimento dele. Então, tem vantagens, obviamente, desse modelo de hierarquia tradicional, com certeza. Se você tem um processo que é estável, um processo que não muda há muito tempo e nem tem perspectiva de mudar, eu diria para você, talvez não seja a pior coisa do mundo você ter um modelo hierárquico para organizar as pessoas dentro desses processos mais estáveis. Agora, você tem novas tecnologias, novos tipos de trabalho. Por exemplo, a própria área de tecnologia é um segmento que a arquitetura das áreas de RH precisa urgentemente se adaptar. Um outro case aqui importante que o Josh Bersin trouxe é o case da Unilever na pandemia, que 9.000 colaboradores precisaram se reposicionar para focar em 30% da produção para produtos de higiene em menos de 3 semanas. Então, isso foi um case muito comentado na época, da adaptabilidade da Unilever, da velocidade de adaptação da Unilever nessa época da pandemia. Então, aqui a gente tem 2 exemplos de como esse modelo de gestão baseado em times, em squads, consegue deixar as empresas mais ágeis, tanto da Pepsi quanto da Unilever. E aqui tem uma bússola da liderança ágil para você se autoavaliar, avaliar o seu ambiente, a sua empresa. E, de novo, escreve aí no comentário como é que seria aí essa bússola se tivesse o teu ambiente de trabalho estivesse sendo avaliado por essa bússola. Então, a gente tem 2 vetores aqui. Alinhamento, que pode ser muito baixo ou pode ser muito alto. Nós temos aqui a autonomia, que pode ser muito baixa ou muito alta. Quando você combina baixo alinhamento com baixa autonomia, você tem confusão e desengajamento. Estamos perdidos. Quando você tem baixa autonomia e alto alinhamento, você entra na microgestão, né? Naquele líder que não basta delegar tarefas, ele precisa dizer como que a tarefa vai ser executada, ele não quer que seja executada de outro jeito. E aí entram vários comportamentos que às vezes são nocivos, que são complicados para os liderados, e é aqui que a gente perde gente boa muitas vezes. E você tem num quadrante onde tem muita autonomia, ou mais autonomia, mais ainda alinhamento é baixo, você vai ter a formação de silos. O que são os silos? Aqueles lugares, né? Aqueles departamentos ou equipes que estão fechados, não compartilham conhecimento, não interagem com outras áreas, ou seja, estão fechados. Estão dentro da mesma empresa por um detalhe, né? Mas trabalham para si mesmos e os indicadores que eles costumam acompanhar geralmente são indicadores de ego. Processamos tantos itens, demos entrada a tantas notas, então você vai ver muita coisa quantitativa como indicador, com viés de confirmação, ou seja, meu objetivo não é mostrar que a minha área funciona, e sim que eu já tenho muito trabalho, que a minha área é muito necessária. Enfim, o ser humano, ele visa ou ele busca pela proteção dos seus, né? Então, é importante você ter isso sempre na cabeça. E aqui você tem no quadrante ideal o cenário onde existe bastante autonomia
e bastante alinhamento. Esse é o chamado padrão ouro, que é autoalinhamento com alta autonomia. Precisamos atravessar o rio. Descubram como. Imagina um líder dando uma orientação como essa. Ao invés de dizer como que a gente vai atravessar o rio, aonde a gente vai atravessar o rio, que ferramenta a gente vai usar para atravessar o rio, que tecnologia a gente vai usar, não. Galera, virem-se, pensem aí, achem uma solução. Então, os líderes fornecem o contexto, a missão e a clareza, e as equipes têm a liberdade e os recursos para decidirem qual é a melhor forma de executar o trabalho. É essa autonomia que a gente está falando. E aqui tem o oxigênio das equipes, que é a segurança psicológica. Esse projeto de oxigênio está vindo. Só um minutinho. O projeto Oxigênio foi feito dentro do Google. Foi um estudo feito pela equipe de Analytics, People Analytics do Google, ou seja, a área de RH que cuida de dados dos trabalhadores, dos colaboradores do Google, para estudar as equipes que deram certo, ou que davam muito certo no Google. Então, assim, o que os gerentes que têm sucesso costumam fazer? O que as equipes que dão certo têm de diferente? Por que elas são boas? Então, o Google passou um ano estudando isso e uma das coisas que eles encontraram foi que nessas equipes diferenciadas não existe medo de errar enquanto aprende. Então, existe uma segurança, inclusive, fornecida pelos líderes para que as pessoas arrisquem, errem e aprendam. Veja que maturidade, vejam que coisa bacana de se ensinar, né? Você aí na sua empresa, será que você pode assumir risco sem se sentir inseguro ou constrangido, constrangida, insegura? Será que você tem essa liberdade? O teu líder vai entender que você estava explorando alguma coisa, que você estava aprendendo a fazer alguma coisa? Eu vejo assim, eu enxergo que hoje é difícil de encontrar esse cenário de aprendizagem real. Mas sem segurança para falhar e iterar. O que é iterar? É produzir uma nova versão melhor do que a anterior, baseando-se nos feedbacks, nas análises que foram feitas, nas tendências de mercado, para oferecer um produto mais adequado para os consumidores. Então, uma iteração é isso. Espero que tenha respondido. E se você não tiver essa segurança para falhar e iterar, a agilidade vai morrer. E aqui, gente, a palavra agilidade não tem a ver com velocidade de fazer as coisas, não é isso. Agilidade tem a ver com eu sei o que precisa ser feito e mesmo que eu esteja super lotado, a minha capacidade não vai dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo, eu consigo organizar uma priorização e eu consigo resolver essa situação rapidamente. Ok? Então, espero que tenha ficado claro para você o que significa falhar e iterar. E aqui uma outra característica de quem usa essa arquitetura, né, de aprendizagem contínua, as empresas irresistíveis pensam no crescimento das pessoas, não somente com promoções. Então, quando eu olho para hierarquias, eu penso que o sucesso é vertical. Ele é cada vez subir a ladeira corporativa ou subir a escada corporativa, ter cargos de, se eu era júnior, eu quero ser pleno, se eu agora sou pleno, eu tenho que tentar o cargo de sênior, e quando eu sou sênior, eu já quero ser um coordenador, e olha, um fenômeno que eu tenho visto em muitas empresas é os jovens profissionais não querem ser coordenadores, não querem mais ser líderes. É interessante isso. Então, 3 elementos aqui importantes para você analisar.
a parte de recompensas baseando-se no valor agregado e não só no cargo. Lembra que eu falei de esquecer um pouquinho essa parte da descrição de cargo, essa parte do tempo de casa, a mobilidade ser também horizontal, ou seja, eu não preciso, para crescer, eu não preciso só ir para cima, eu posso ir para o lado. Eu deveria conhecer mais processos de negócio, eu deveria ter uma visão mais abrangente do negócio aqui da minha empresa, e por último, o poder desenvolvido através de relacionamentos e conhecimento e não tempo de casa. Então, aqui um outro fator aqui que as empresas irresistíveis deixam de lição é a importância do tempo livre. Não espere que o teu colaborador vai ficar 8 horas do dia com altíssimo rendimento sem parar, porque não vai. O que vai acontecer? Esse órgão, ou esse ser humano, ele vai ter dificuldade de ficar mantendo a sua performance, o seu desempenho em altíssimo nível por muitas horas seguidas. Isso vai ser extremamente desgastante. Então, é importante você estabelecer uma rotina de X minutos de descanso a cada X horas de trabalho, para que as pessoas tenham esse respiro, esse slack time, que é uma forma de manter os teus colaboradores sem burnout, prevenir o burnout e saber que se o pessoal não tiver essa flexibilidade, vai ter complicações. Se você não conseguir implementar dentro da sua empresa essa rotina de descanso a cada X horas ou X minutos de trabalho, você vai ter, sim, problemas de saúde mental. Então, aqui a gente fecha mostrando o que seria um sistema operacional irresistível, como diz o Josh Bersin, né? Que entra a cultura de confiança, a estrutura de rede, o foco no indivíduo nunca perder mão disso aqui, e aqui a empresa irresistível seria formada por esses conceitos aqui. Squads, tribos, agilidade. A cultura de confiança é você ter segurança psicológica, autoalinhamento, autonomia, e o foco no indivíduo é maior velocidade, inovação e retenção de talentos. Okay? Então aqui, gente, deixando o recado final, né, é abrir uma porta para a gente conversar. Se você quiser, eventualmente, estruturar um projeto para implementar essas boas práticas de gestão, aí do BRICS pode te ajudar, porque o negócio não deve ser um esforço para trabalhar e fazer o que os gestores querem. Deve ser um empreendimento para capacitar as pessoas a construírem um sucesso organizacional. Quando você confia na energia da sua equipe, dá a elas autonomia e segurança. A sua empresa sempre prosperará. Então é isso o recado de hoje. No próximo webinar a gente vai falar do segundo segredo. Espero e tenho certeza que você vai estar lá comigo. Te vejo no próximo webinar. Até mais.